Não é incomum que criminosos tentem escapar das consequências de seus atos, mas algumas vezes o destino age de forma inesperada, e esses momentos são registrados para o mundo ver. De assaltos mal executados a encontros com cidadãos mais preparados do que esperavam. Aqui estão cenas em que bandidos acharam que teriam sucesso, mas acabaram se dando mal. 2 bandidos armaram um assalto a uma lotérica em Carnaubal, no Ceará, confiantes de que o plano daria certo. Um ficou de vigia do lado de fora enquanto o outro tentou invadir para pegar o dinheiro. O que eles não esperavam era que o maior obstáculo não seria uma reação rápida ou um alarme, mas sim a própria porta que simplesmente se recusou a abrir. Desesperado, o assaltante tentou de tudo, empurrou, chutou, insistiu, mas a porta não cedeu por um segundo sequer. Completamente frustrados, os dois acabaram fugindo de mãos vazias. Um detalhe engraçado é que o jovem ao lado que observava tudo sem sequer parecer assustado. No Equador, um dono de uma loja foi rendido por 2 assaltantes. O homem aparentava estar calmo e que não faria nada. No entanto, quando percebeu um breve momento de distração dos ladrões, agiu rápido. Em uma corrida ousada, saiu e trancou as portas da loja, deixando os criminosos encurralados para dentro. O que se seguiu foi pura comédia de desespero, com os ladrões completamente atônitos, sem saída e sem a menor ideia do que fazer. E para fechar com chave de ouro, minutos depois o dono volta, mas agora com a polícia, que prendeu os 2 criminosos. O que será que esse bandido viu lá dentro que ele saiu tão desnorteado, hein? Esse ladrão alcoólatra tentou fazer uma fuga após pegar algumas garrafas em uma loja de bebidas. Com os produtos em mãos, ele correu até a porta, mas, para sua surpresa, a saída estava travada. A porta automática se recusava a abrir, deixando o ladrão preso, sem chance de escapar. Sem opções e derrotado pela tecnologia, ele não teve outra escolha a não ser devolver as garrafas e ir embora. Cansado de ver as suas coisas desaparecerem misteriosamente da caçamba da caminhonete, um proprietário resolveu se vingar de maneira criativa. Ele armou uma armadilha engenhosa em seu quintal, projetada para dar um susto e um banho em qualquer ladrão que tentasse se aproximar. No México, um homem entrou em um pequeno comércio fingindo ser apenas mais um cliente comum. Ele observou cada detalhe, esperando o momento perfeito para agir. Quando se sentiu pronto, sacou uma arma e anunciou o assalto. Mas o que ele não esperava era a reação da atendente, que manteve a calma e, num momento rápido, sacou um spray de pimenta, acertando o ladrão bem no rosto. Surpreso e completamente desorientado, o assaltante saiu correndo da loja, deixando para trás o seu roubo. Já esse ladrão quis ver na prática se a cerca elétrica estava dando choque. E sim, a cerca estava funcionando normalmente. Mais uma cena impressionante no México. Um ladrão invadiu uma confeitaria e rapidamente rendeu a atendente, que, sem demonstrar nervosismo, apenas se afastou, deixando-o agir. No entanto, quando ele se preparava para sair triunfante, a atendente mostrou que o jogo estava longe de acabar. Com um movimento rápido, trancou a porta da loja, deixando o ladrão preso e completamente desesperado. Nas câmeras é possível ver a aflição do assaltante, que tentou repetidamente abrir a porta, mas sem sucesso. Depois de inúmeras tentativas frustradas, ele escapou pela janela do banheiro, só para ser imediatamente detido pela polícia do lado de fora. Você conhece o Samurai de Belo Horizonte? Em uma cena digna de filme de ação, câmeras de segurança registraram um momento em que um morador de um prédio de BH impediu o roubo de bicicletas no condomínio usando uma katana, a tradicional espada japonesa.
Antes de agir, ele prende o cabelo em um coque com calma e precisão, quase como um verdadeiro samurai se preparando para a batalha. Em seguida, empunha a katana e avança contra os ladrões, que fogem e largam as bicicletas para trás. Você é atrapalhado e distraído? Então dê uma olhada nesse vídeo. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, um ladrão cometeu um erro que virou motivo de risada, ao menos para as vítimas. Ele conseguiu roubar um supermercado e fugiu em uma motocicleta, mas na pressa, esqueceu de fechar a mochila onde estava o dinheiro. Assim que ele saiu pelo estacionamento, as notas começaram a voar para todos os lados. Aproveitando a situação, as vítimas correram e recolheram o dinheiro que havia sido levado. O final irônico e digno do bandido mais atrapalhado da região. Na Austrália, uma perseguição policial cheia de reviravoltas terminou de forma inesperada, graças a um herói improvável. Os policiais patrulhavam a área quando avistaram uma Hilux branca que havia sido roubada, estacionada. Ao tentarem abordar o veículo, o ladrão acelerou e colidiu com a viatura, iniciando uma fuga alucinante. Após uma tensa perseguição, os agentes conseguiram furar os pneus da caminhonete, forçando o criminoso a abandonar o carro e fugir a pé. Foi então que um homem passeando com seu cachorro entrou em cena. Sem hesitar, ele interceptou o fugitivo, jogando ele no chão e o segurou até a chegada da polícia. Existem muitas maneiras de se proteger de um assalto, mas esse comerciante decidiu inovar e usou pimenta em pó na cara do ladrão. Será que ardeu muito? O que é preciso para se proteger de um assalto, hein? Um senhor em São Vicente, no litoral de São Paulo, mostrou que às vezes uma simples bengala pode ser uma arma poderosa. Ao tentar roubar o veículo de outro rapaz, o criminoso foi surpreendido por um senhor que estava ali perto. Com coragem e astúcia, ele não hesitou em usar a bengala para evitar o crime. Em um momento decisivo, ele desferiu golpes no suspeito, surpreendendo o ladrão e frustrando a tentativa de roubo, pois logo mais pessoas se juntaram para cima do criminoso, dispostos a não deixar escapar. No sul da Califórnia, donos de joalherias provaram que não estavam dispostos a deixar um ladrão sair impune. Um suspeito entrou na loja e, em uma tentativa ousada, lançou spray de pimenta nos trabalhadores e logo em seguida começa a quebrar as vitrines. Mas ele não contava com a reação dos proprietários, que sem hesitar, partiram para cima dele, transformando o assalto em uma luta acirrada. Um vídeo mostra o ladrão fugindo da loja enquanto toma algumas pauladas. Imagine a cena, você se prepara para cometer um assalto e, de repente, é pego por ninguém menos do que Homem-Aranha. Foi exatamente isso que aconteceu em Itapema, no estado de Santa Catarina. Um homem vestido com o icônico traje do super-herói estava prestando serviços para uma loja na praia de Itapema, quando a população o acionou em um momento de emergência. Um bandido havia acabado de furtar o celular de uma mulher. Sem hesitar, o super-herói conseguiu deter o ladrão e devolver o celular à sua legítima dona, mostrando o porquê de ser chamado de herói da vizinhança. Esse ladrão definitivamente se superou ao tentar escapar de uma situação que se tornou cômica. Em Durham, na Inglaterra, ele entrou em uma loja armado com uma faca de cozinha escondida na manga e, com uma ousadia impressionante, tentou roubar um pacote de 4 cervejas, ameaçando o lojista. No entanto, o que ele não esperava era a rapidez do comerciante. Então, ao perceber a ameaça, correu para o fundo da loja e fechou a porta, prendendo o intruso do lado de dentro. Em um movimento calculado, o lojista ativou o sistema para abaixar as portas de rolo, deixando o ladrão em uma situação desesperadora. Percebendo que a sua fuga estava comprometida, o criminoso tentou usar força bruta para abrir a porta, mas acabou se precipitando ao forçar a maçaneta. Em uma tentativa desesperada de escapar no estilo Indiana Jones, ele acabou preso de forma ridícula, com a cabeça dentro da loja e o torso para fora, enquanto o lojista já chamava a polícia. Após uma tentativa infrutífera de se libertar, o ladrão se resignou e pegou uma última lata de cerveja, como se fosse um brinde aos seus momentos finais de liberdade. Os policiais chegaram em 3 minutos e, sem dificuldades, prenderam o bandido. À primeira vista, essa tela de proteção pode parecer ineficaz contra ladrões, mas a realidade se mostrou bem diferente. Em um incidente surpreendente, um criminoso que tentou invadir a loja logo percebeu que essa simples barreira era, na verdade, um excelente dispositivo para deixar bandidos presos.
Dois criminosos ousados invadiram uma loja de celulares e rapidamente renderam o atendente. Com uma calma surpreendente, o funcionário se afastou, permitindo que os bandidos prosseguissem com o assalto. No entanto, enquanto os ladrões estavam concentrados em coletar os produtos, o rapaz aproveitou a distração deles para agir. Em um movimento rápido e astuto, ele trancou a porta, deixando os criminosos presos dentro da loja sem saída. Os bandidos ainda foram alvo de piada das pessoas que passavam do lado de fora e começaram a rir e a filmar os dois presos ali dentro. Não há nada mais constrangedor para um criminoso do que ser pego no flagra. E este assaltante certamente experimentou essa humilhação em sua forma mais pura. Ele entrou em uma loja e anunciou o assalto, mas uma senhora que estava presente, em vez de fugir, ela correu para buscar ajuda, mostrando uma coragem admirável. Justo quando o criminoso pensou que estava prestes a escapar com o dinheiro, a polícia chegou em um momento perfeito, surpreendendo-o no ato. Alguns bandidos realmente não parecem calcular muito bem o que vão fazer. Um criminoso decidiu que seria uma boa ideia assaltar uma academia de jiu-jitsu. Entrando no local, ele rapidamente rendeu o atendente e seguiu para a área de treino, onde alguns lutadores estavam presentes. O que ele não esperava era a reação rápida e decisiva dos atletas ao testemunhar a cena. Assim que perceberam a situação, os lutadores não hesitaram em partir para cima do ladrão. Ele até tentou fugir, mas a sua escapada foi em vão. Dois lutadores que chegavam a tempo conseguiram cercá-lo. Em um piscar de olhos, o criminoso foi totalmente dominado por atletas loucos para colocar em prática os treinamentos. Uma mulher ousou tentar roubar calças em uma loja, mas o seu plano audacioso foi rapidamente frustrado pelo proprietário do estabelecimento. Para disfarçar seu intento, ela vestiu nada menos do que 8 calças jeans, uma sobre a outra, acreditando que ninguém perceberia sua artimanha. No entanto, sua estratégia não passou despercebida. O proprietário, atento e perspicaz, logo notou a situação peculiar. Ao confrontá-la, ele não teve dificuldade em desmascarar a tentativa de furto. A mulher foi obrigada a retirar as calças que havia vestido em uma cena que mesclava vergonha e incredulidade. Imagine a situação. Um ladrão, tentando escapar após cometer um crime, decide se esconder no esgoto, pensando que ali estaria a salvação. Mas em Santarém, essa escolha se mostrou um verdadeiro desastre. O criminoso, ao entrar no sistema de esgoto, provavelmente acreditou que conseguiria escapar da polícia com facilidade. No entanto, o que ele não previa era que as saídas eram muito mais complicadas do que imaginava. Assim, ele não conseguiu sair de lá e o jeito foi ter que chamar os bombeiros para resgatá-lo. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Deixa eu ver a bolsa da senhora aí. Abre aqui pra eu ver a bolsa da senhora. Vambora. Vambora. Eu vou pagar. Então quero ver a senhora pagando lá então. Vambora. Onde é que eu tô vendo? Já vi que ela roubou. Vai, tira mais. Bora. Pois esse criminoso chegou em uma loja e anunciou o assalto fingindo ter uma arma. Ele colocou a mão debaixo da blusa apenas para dar volume e parecer realmente estar pronto para atirar a qualquer momento. No entanto, logo chegou o segurança, que conseguiu rendê-lo e imobilizá-lo. Mas a parte curiosa disso tudo é que o segurança também fingiu estar com uma arma. Algumas pessoas usam armas para realizar um assalto, mas outras podem usar estratégias diferentes. E assim, essa moça tentou distrair o caixa da loja de conveniência com o seu decote bastante chamativo. Esse cara já está em outro nível de concentração e percebeu ela tentando roubar a garrafa. Assim, ele travou a porta e não permitiu ela sair enquanto a garrafa não fosse devolvida. Você consegue manter a calma durante um assalto? A verdade é que ninguém sabe quando acontecerá um roubo, mas a calma deste motorista de aplicativo chamou a atenção da internet. Enquanto fazia uma corrida em Osasco, às 3 horas da manhã, esse motorista foi abordado por 2 caras em uma moto. E sem perder a calma, o motorista jogou os 2 no chão. O mais engraçado é que ele continua a dirigir e conversar com o passageiro como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, o motorista avistou uma viatura onde relatou a tentativa de roubo. É importante deixar claro que não se deve reagir a um assalto. Já esse criminoso queria apenas tomar uma cerveja e assim se preparou para pegar a caixa de cerveja e fugir, mas o funcionário do local estava atento e assim impediu a fuga. Que chute certeiro foi esse, hein? Alguns assaltos chegam a ser cômicos como se fosse até cenas de algum filme de comédia. E esse foi o caso deste ladrão tailandês que entrou em uma joalheria e pediu para provar uma corrente de ouro.
Com a corrente no pescoço, ele tentou fugir, mas esqueceram de avisar ele que a porta fica trancada justamente para evitar roubos. E assim ele voltou com um sorriso sem graça como se fosse apenas uma brincadeira. Mas a polícia não achou isso nada engraçado e ele acabou preso. Em Birmingham, na Inglaterra, 2 assaltantes entraram em um mercado onde um deles tinha em mãos um facão e renderam as pessoas que ali estavam. Porém, um dos funcionários prendeu os 2 na loja. Um dos ladrões tentou dizer que não conhecia o homem que estava com o facão e pedia para deixá-lo ir, mas todo mundo já tinha percebido que os 2 eram cúmplices. Os criminosos conseguiram fugir pela janela do banheiro e estão sendo procurados, mas a boa notícia é que eles não levaram nada. Durante um protesto na França, muitas lojas foram depedradas e saqueadas ao redor de Paris, e um indivíduo decidiu que também queria saquear uma loja onde as equipes da CNews faziam uma reportagem sobre o assunto em um shopping de Sèvres. No entanto, quando saía do local com os objetos roubados, alguns policiais estavam chegando e pegou o homem no flagra. Assim, ele foi preso e levado com as câmeras da emissora captando tudo. É complicado entrar para o mundo do crime se você for uma pessoa desastrada. Ao iniciar o assalto e tentar render a vítima, o atrapalhado criminoso deixou a sua arma cair e teve que fugir quando a moça conseguiu pegar o revólver. Um ladrão entrou em uma loja e começou a olhar para os produtos como se fosse apenas um cliente, mas no momento em que percebeu a oportunidade, tentou roubar um laptop que estava sob a mesa. O problema é que ele estava na Rússia e, sem hesitar, uma das funcionárias conseguiu segurá-lo e imobilizá-lo, enquanto a outra ligava para pedir ajuda. Por aí não existem apenas ladrões que roubam comércios, também tem aqueles que roubam os pacotes do correio. Algo muito comum em países que se tem fácil acesso à correspondência, como os Estados Unidos. Mas o morador e autor desse vídeo já estava atento à ladra e decidiu esperar o momento certo para atacar. Poucos segundos após o roubo, a criminosa teve que soltar o pacote que estava levando e fugir em pânico. Já viu aquilo do caçador virar a caça? Pois bem, esse ladrão entrou em uma loja de celulares querendo render o vendedor, mas quem acabou sendo rendido foi ele, pois prontamente o vendedor sacou uma arma e fez o bandido deitar no chão. E lá, ele ficou deitado até chegar a polícia e prendê-lo. Talvez uma das coisas mais satisfatórias da vida é ver um bandido ficando preso em uma loja, e um caso assim que chega até a ser engraçado aconteceu no Texas, quando o assaltante entrou e, sem falar muita coisa, foi direto ao caixa, querendo o dinheiro. Mas se você observar bem, as funcionárias não só se recusaram a obedecer, como rapidamente saíram da loja e trancaram as portas, impossibilitando a fuga do meliante. Ao ver que não tinha por onde escapar, ele começa a ficar desesperado e tenta abrir a porta a todo custo. Mas a humilhação ainda estava por vir quando ele começa a pedir desculpas e implorar para a porta ser aberta. Finalmente, minutos depois, a porta é aberta, mas quem estava abrindo era a polícia para algemá-lo e levá-lo preso.
Esse estava assustando a moça de uma loja em Chicago, onde ela colocava todo o dinheiro do caixa enquanto ele esperava, mas como já dito, até mesmo no mundo do crime precisa ter um pouco de sorte, e esse cara definitivamente não estava em um bom dia. Poucos segundos após conseguir o que queria e prestes a fugir, 2 policiais entraram na loja e pegaram o ladrão no flagra, realizando a sua prisão logo em seguida. Alguns assaltantes ocasionalmente têm o azar de bater de frente com ninguém menos que uma autoridade. E foi isso que aconteceu com esse criminoso no Texas, que empurrou um homem que estava na sua frente no caixa e anunciou o assalto. O problema é que o cara na qual ele deu as costas era ninguém menos do que um ex-fuzileiro naval que logo tratou de dar uma gravata no bandido e segurá-lo até a chegada da polícia. Filme de ação, o assaltante entrou em um mercado e anunciou o assalto e ordenou que o dinheiro fosse colocado na mochila, mas o balconista, além de não seguir as ordens, sacou um facão enorme e partiu para cima do ladrão, que teve que correr. Na África do Sul, uma senhora chegava em sua casa com seu carro de luxo quando um grupo de criminosos a seguiu e invadiu sua garagem querendo levar o seu veículo. Ao entrar, já apontaram suas armas e exigiram que ela abrisse o carro. Mas ela não aceitou e, diante da situação, colocou o carro na ré e começou a bater no veículo dos criminosos repetidas vezes. Um deles ainda tentou abrir a porta, mas ela joga o seu carro novamente contra os ladrões, colocando todos eles para correr.